porque eu vejo aqui, ó, no capítulo 15 mesmo, no verso 1, 2, eu acho que esse era o questionamento dos fariseus. Sim, Que eles murmuravam, este recebe, quem é é esse? ilógico, né? Recebe pecador e come com eles. Só que, pra mim, isso é difícil de entender. Eu entendo os fariseus. Mas assim, ao mesmo tempo que é difícil de entender, é fácil de compreender. Em que aspecto? De que Deus é diferente de todos nós. Por que é fácil de entender? Porque a gente não merece. Yes. Porque é difícil isso. Porque olhar para pessoas como nós e ver um Deus fazendo isso, cara, não faz sentido. Falar a verdade, cara, Márcio e Daniel, me desculpe, mas eu não daria a vida da Zoe por vocês. Certeza. Daria. Sabendo ainda tudo que a Zoe ia sofrer na cruz, a Zoe é minha filha, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Sabendo que ela iria sofrer na cruz, eu não daria. Eu sendo muito sincero. Talvez daria a minha vida junto com vocês, mas a vida da minha filha não. E aí você vê. E isso é tão real que os 12, né, Judas se matou, só João que foi até a cruz, o restante pulou fora. Não, pulou fora. E, cara, uma vez eu entrei nesse debate com Deus, pra dizer assim, eu fiquei, o que o Senhor viu em mim? Me mostra. Esse amor que nos constrange, né, João? Não, me mostra. Eu não tenho, assim, isso é muito falado, mas a única forma de você caminhar com Deus hoje, pra mim, cristão, e entendendo mais do amor dele, é você não olhar pra você com seus olhos, mas com o olhar dele. Sim. Porque se for Perfeito. com seus olhos, é o olhar de fariseu. Perfeito. Pô, eu não mereço, esse cara aí mentiu hoje, esse cara aí falhou hoje. O olhar de fariseu sempre é superior ao próximo, né? Superior, mas quando você olha com o olhar de apontando. Cristo, porque assim, a única coisa que eu olho vendo essa passagem, o que gera no meu coração é gratidão. Por quê? Porque ele decidiu dar a vida dele por mim. Ele decidiu buscar aquela ovelha que fugiu. É dele, parte dele. Então, assim, voltando à questão da paixão pelas almas, que é o assunto aqui, o valor de uma alma. Eu falo assim, tem uma frase minha no Instagram que eu comento sobre isso. Não tem como uma pessoa não amar outras entendendo o amor de Deus. Não tem como. Quando você entende o quanto você foi amado, o quanto você foi perdoado, o quanto você foi agraciado, o quanto você foi privilegiado, aí, cara, entra novamente a questão aqui de compartilhar isso. Eu preciso mais uma vez bater nesse ponto, porque assim, eu escrevi uma frase no meu livro que diz assim: tão triste quanto não ser um salvo é ser um salvo que retém a alegria da salvação. Muito forte. Tão triste quanto ser uma pessoa que não é salva. É você sendo salvo reter essa alegria. Sim. Então, por isso que hoje eu me considero, né? Deus fala muito ao meu coração nessa proposta que ele me deu, nesse chamado que é o evangelista, exatamente sobre isso, que é: eu entendi o quanto eu fui agraciado. E aqui, irmão, exemplo, pastor Daniel, se você chegasse na sua casa agora e a sua esposa estivesse lá com o melhor carro, o carro que você mais quer comprar, dando exemplo, tá? Só para o pessoal entender. Carro de R$1 milhão lá, uma BMW, X6, não sei o que, não sei o que. Você iria ficar tão feliz que você iria talvez chamar os seus amigos para dar uma volta, você ficaria tão feliz que você tiraria uma foto, obrigado Deus, obrigado, todo mundo. Exato. Espalharia notícia. Porque você entendeu o quão importante aquilo é para você. Como marcou, né? E o quanto é especial para você ao ponto de você querer compartilhar. Sim. Aí a gente vem pro evangelho. Uau. Quando você entende, Uau, você recebeu a melhor coisa dessa terra, você recebeu uma boa notícia. É impossível. É impossível você não compartilhar ela. Não é possível você falar: irmão, vem cá, eu tomei uma água que saciou a minha sede eternamente. Vem cá, tem um alimento, cara,
você não compra na padaria do Zé, que você não compra no outro mercado, que não é no Cocumambu. Essa mensagem, esse alimento, saciou minha sede, tá aqui, ó, na palavra de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa, meu querido, minha querida, você que tá acompanhando a gente aqui. Dostoiévski vai dizer uma célebre frase: existe um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. Só existe algo, cara, que pode suprir. Perfeito. Eu não entreguei minha vida, até postei um corte hoje sobre isso. Eu não sirvo a Jesus Cristo porque eu quero ir pro céu. Eu não sirvo a Jesus Cristo porque eu quero mansões. É porque eu quero Ele. E Ele vai estar lá no céu. Então, se eu tô lá, vai ter todas as outras coisas. Sim. Mas, a partir do momento em que você entende que a sua fonte, de fato, sacia a sua sede. Sabe por quê, Daniel? Finalizando aqui para passar para vocês. O mundo, cara, tem muita coisa atrativa para oferecer pra gente. Eu não posso ser um hipócrita de falar bem assim, poxa, não vai pro mundo não, que o mundo não é bom. Aparentemente, cara, são coisas interessantes. Sim. Pro homem, sim, carnal, né? Homem natural é o mundo ideal. É o mundo ideal. Você pode ficar com uma mulher todo dia, diferente. Sim. Você pode beber, existem muitas opções. Acumular riquezas de forma desonesta. Sim. Infringindo a lei. Esse tipo de política aí, que tem de pessoas que ficam ricas de forma imprópria. Mas no final, irmão, o que vai preencher o coração, o seu coração, aleluias, é só uma coisa: Jesus Cristo. Ele é a fonte da vida. Ele é algo que não há nada que se compara. Eu falo pra você, eu sou jovem, eu tenho oportunidades de viver nesse momento qualquer coisa que o mundo oferece. Mas não preencheu o vazio no meu coração. Nada se compara, né, João? Nada. Você estava falando aí e me veio a lembrança essa semana, depois de uma ministração, um casal me procurou de jovens para conversar, e conversando com eles, ministrando, selando aquela palavra, né, que foi já ministrada durante o culto, e eu vi o brilho nos olhos daquele casal, vi o brilho nos olhos, principalmente dele. E mulher é muito mais sentimental, né? Mas quando você vê um homem, cara, com os olhos brilhando, né? Cheio d'água. É só o Espírito Santo, né? Sim. E eu entendi que o Espírito Santo já estava ali agindo, trabalhando. Eu falei, agora, vou lançar a rede, né? Que a gente tem que estar esperto, preparado, não é isso, pastor? Isso aí. Não pode perder uma pesca. Não pode. E aí, conversando com eles, houve uma situação, e acredito que acontece muito com você também, com todos nós que lançamos a rede, né? Um argumento que ele deu, que ele estava se preparando para que, de fato, ele aceitasse Jesus e começasse a caminhar com Cristo. E diante dessa situação, você que tem, né, essa experiência também, assim, tanto quanto o pastor Márcio, todos nós aqui, que você fala, né, para aqueles que estão nos assistindo, que talvez estão com essa mentalidade. Sim. Eu estou me preparando, sabe? Hoje eu não me encontro pronto. Por quê, pastor? Porque hoje eu estou dentro de um vício, não consigo me libertar. Hoje eu estou com uma situação, vivendo de uma maneira que não condiz com a palavra. Então, para mim, há uma dificuldade, há uma barreira. Sim. Então, eu gostaria de que você deixasse essa palavra direcionada a essas pessoas que estão vivendo dessa forma. Acho que vai ser importante. É muito engraçado que eu escrevi algo essa semana sobre isso. Escrevi o seguinte: eu nunca deixei de pecar um dia, mas eu nunca deixei de buscá-lo um dia. Uau. Essa frase resume a minha vida. Eu me lembro quando eu comecei a fazer cultos na escola, com 17 anos, eu ainda estava vencendo o vício da pornografia. E teve um dia, cara, que foi um dia anterior, no outro dia de manhã eu iria pregar na escola, e eu caí na pornografia e na masturbação. E eu me lembro que eu passei a madrugada toda orando, pedindo: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, eu fui fraco, eu caí, mas eu não vou deixar de pregar amanhã. Eu não vou deixar. Eu sei que eu estou numa situação que não condiz, a gente tem que ter o preparo. Glória a Deus, eu entendo tudo isso, irmão. Mas às vezes a gente meio que pega esses pecados, né? Mas às vezes o cara mentiu no outro dia e ele prega como se não fosse nada. Que é o mesmo pecado, é o mesmo pecado. É pecado. O cara mentiu. Consequência de eu falei, Jesus, se eu tivesse mentido ontem, talvez eu iria pedir perdão até com menos remorso.
Exato. e iria pregar no Como se fosse mesmo algo jeito. natural. Então, assim, o que eu falo pra galera que tá acompanhando é o seguinte: eu nunca deixei de pecar um dia, mas eu nunca deixei de buscá-lo um dia. Muito bom. Então, assim, se Porque você Deus vem do mesmo jeito. vem do mesmo jeito, cara, assim, não tô dando uma margem pra você pecar. Sim. Não é isso, sabe? Eu não sou aquele tipo do cara que fala bem assim: o pecado que você vai cometer amanhã, Deus já te perdoou. Não é sobre isso. Nossa vida tem que ser uma vida reta, justa e santa. Isso. Glória a Deus. Mas isso não quer dizer que você não vai errar. Talvez o meu pecado naquele dia, como eu disse, foi a pornografia e a masturbação, mas no outro dia, às vezes um irmão mentiu horas antes e nem se ligou e... Enfim, e a palavra fala em Apocalipse que os mentirosos ficarão fora do reino do céu. Comeu demais, a gula, A gula. tantas outras Então, assim, novamente volta para a identidade. Yes. O filho pródigo poderia ter outro final. Poderia ter outro final. Ele poderia ser o cara que viveu naquela miséria, mas ele entendeu quem ele era e ele conseguiu, cara, mudar a história dele. Hoje, como eu falo, eu tenho 24 anos, tenho tentações como todos nós, homens, héteros, todos nós. Dificuldades eu tenho. E às vezes eu gosto de expor as minhas fraquezas. Tem um livro muito, muito bom que se chama O Poder da Vulnerabilidade, que fala muito sobre isso. Às vezes a gente precisa ser vulnerável, mostrar, irmão, eu sou carne igual você. Isso aí. Eu tenho dificuldade. Esse dia eu tava conversando com o cara, ele tem desejos homoafetivos. Falei, irmão, eu também tenho problema com isso aí. Falei, não, você também é homoafetivo? Não, eu sou hétero. Todo dia. Às vezes, todo dia não, às vezes me dá vontade de ficar com uma mulher que não é minha. Mas entre a ação de eu pensar e de eu fazer, eu escolho Cristo. Então, às vezes você tem um problema homoafetivo. Eu tenho um problema hétero. Por outra mulher que não é minha. Mas eu não deixo de buscá-la. E eu não dou voz a isso. É isso aí. Então, assim, a tentação... Irmão, o Cláudio Duarte fala isso com muita nobreza. Demônio aceita Jesus, mas hormônio não. Hormônio não. Então, você vai ter que lutar com algumas coisas o resto da sua vida. Desculpa te dizer. Espinho na carne, né? Exato. Pedi por 3 vezes ao Senhor, ele diz, minha graça te basta. Mas, é o que eu disse, eu nunca deixei de pecar, mas eu também nunca deixei de buscar enquanto eu entendi isso, sabe? Mas... Não, e isso é extremamente importante, porque vai nortear a nossa caminhada, né? Na sua fala passada, eu lembrei aqui de um salmo que eu acho espetacular, Salmo 49, verso 6 em diante, ele fala bem assim: aquele que confia na sua fazenda e se gloria na multidão da sua riqueza, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Olha que lindo agora o verso 8. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Por mais que o cara tem fazenda, tem riqueza, Esse é o texto. não pode pagar a alma. Mas olha só, nosso Senhor pagou o preço na cruz. Glória a Deus. É sobre isso, cara. Então, quando nós entendemos que tudo que está lá fora não é sobre o que está lá fora, é sobre o que está agora conosco. É quem faz. E era isso que Jesus estava tentando mostrar para aqueles pecadores que ali estavam. Olha, eu sou santo. Eu estou me humilhando aqui por amor a vocês. E faço isso por bom grato. Ninguém me escolheu para estar aqui. Eu vim porque eu quis. Eu poderia ter falado não, poderia ter colocado um anjo, mas eu faço isso de bom grato. E quando Jesus ele traz, né, a sua vida agora, é a sua vida, Sim. né, para oferecer para aquelas pessoas, Jesus está falando assim: eu quero que vocês tenham uma vida plena aqui na Terra, porque é um erro nosso achar que a plenitude é só na eternidade. Sim. Olha só, para você que está em casa entender. Nós temos o Espírito Santo aqui, Sim. que vive conosco. Você começou falando da grande comissão. Penhor, né, Jesus da fala assim: eis que estarei convosco todos os dias.
todos os dias. Isso daqui é espetacular. Talvez você está passando por uma luta, por uma provação, por uma adversidade, e Deus está falando com você nessa noite. Né? Eu estou convosco todos os dias, mas eu estou com enfermidade, mas eu estou convosco. Isso. Mas eu estou passando por um momento difícil na finança, mas eu estou convosco. Ah, eu estou chorando, mas eu estou convosco. Às vezes, as lutas, as adversidades faz com que a gente não enxergue a Cristo. Sim. Lembra quando Jesus está vindo por cima do mar? Os discípulos andavam com Jesus. Mas eles estão tão atormentados que eles não conseguem perceber que é o Senhor que está andando. E eles começam a falar, é fantasma, é fantasma, é fantasma. Até Jesus fala, calma, sou eu. Então, nessa noite, Deus está falando com você, ou nesse momento que você está assistindo, ei, as adversidades estão batendo, mas eu estou convosco. Amém. Todos os dias. Isso daqui acalma a nossa alma no momento mais difícil. E não importa você ver, voltando lá para o texto, é os pecadores, mas Jesus está ali. Então, o Senhor não está com você porque você é muito santo. Ele está com você porque ele fez uma promessa que estaria com você. Então, se você errar, se você falhar, não se afaste dele, não, como fez Adão. Pecou, se escondeu? Não, pelo contrário. É um momento da sua caminhada com ele que ele vai te amar mais ao ponto dele te levar. O que aconteceu com Enoque?